Páscoa é o sinal, é a ação, é o evento cataclísmico da redenção de Deus ao homem. Páscoa é o momento, é o ápice de Deus trocando a nossa sorte. É quando Deus decide julgar e dar uma sentença favorável àqueles que são dele. Foi assim no Egito, foi assim no Calvário. Deus julgou as nações, Deus julgou os inimigos. E ali, aqueles que permaneceram fiéis foram libertos e livres para viver uma nova etapa da vida delas. Páscoa significa passar por cima, uma passagem. E de fato, se a gente olhar para a história, se nós queremos viver remissão, que é o que a Páscoa propõe, nós precisamos aprender a passar por cima de muitas coisas. Essa noite eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que de fato têm atormentado o meu coração. Por isso que eu quero pedir alguns minutos a mais para vocês. Se você me perguntar, pastor, você queria falar sobre o que você vai falar hoje? Eu vou dizer para você, não queria falar sobre o que eu vou falar hoje. Já chorei, já disse, Deus, me dá um discurso mais brando, um discurso mais bonito, me deixa ser evangelístico hoje. Mas eu tenho uma aliança com Deus, e quando Deus põe algo no meu coração, eu não posso mudar. E hoje eu vou falar de algumas coisas que vai te incomodar. Mas eu acredito que vai te transformar e também vai te curar em nome de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 12. E nós vamos falar sobre quando Deus passou por cima. Êxodo, capítulo 12, verso 1. A noite do milagre. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito. Pode ser um cordeiro ou um cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, e executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por cima. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo para todas as gerações. Senhor, eu te apresento esse momento. Coloco a minha vida e a vida dos meus irmãos na tua presença. E peço que o Senhor possa dirigir cada palavra, que nenhuma delas parta do mensageiro, mas parta daquele que enviou a mensagem. Eu oro para que a alma do interlocutor seja abafada agora, Jesus.
Eu reconheço que de mim mesmo não há poder nenhum, Jesus. Eu dependo totalmente do Senhor. Então eu te peço essa noite que o Senhor possa conduzir cada palavra, cada mensagem. E aquilo que o Senhor quiser fazer, o Senhor fará. Aquilo que o Senhor quiser fazer, o Senhor fará, Jesus. Nós te entregamos o controle dessa palavra, dessa reunião. E te dizemos que o Senhor é o dono dessa casa, o Senhor é dono dessa igreja, o Senhor é dono das nossas vidas. E se o Senhor tiver que tratar algo no nosso coração, que o Senhor trate as nossas vidas essa noite. Mas que saiamos daqui aperfeiçoados para viver uma nova etapa nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Um cordeiro que precisava ser separado por 14 dias, sacrificado num horário específico, ao pôr do sol. Seu sangue deveria ser passado nos umbrais da casa, para que através do sangue o juízo não pudesse nos alcançar. Essa história é comum para mim e para você. Ainda que a gente fale dos hebreus, ela faz muito sentido para a gente. Porque Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. O sangue é o sangue de uma nova aliança. O juízo foi contra os inimigos, contra todo o principado e potestade, poderio das trevas, atormentadores, contra o próprio Satanás. Na cruz do Calvário, o juízo de Deus foi estabelecido. E ali, aqueles que estão debaixo desse sangue hoje são salvos pelo poder da sua palavra e ao nome de Jesus. Essa palavra, ainda que lida em Êxodo, é como um fio de ouro que percorre toda a Bíblia. Em todos os momentos da história da narrativa bíblica, nós encontramos um cordeiro, o sangue e o juízo. Deus mandando o seu filho para morrer em nosso lugar. E através do seu próprio sacrifício, fomos comprados, redimidos, perdoados e restaurados para a própria glória de Deus Pai. Sim, Páscoa é o sinal de que essa mensagem ela ainda ecoa na eternidade. Ela não morreu no Egito, ela não morreu na cruz, ela ainda é viva e eficaz a todo aquele que nele espera. Páscoa é o momento de nós lembrarmos de que a nossa única opção, a nosso único lugar, o nosso único lugar que a gente pode estar é debaixo do sangue do Cordeiro. Porque fora desse lugar não existe salvação, só existe morte e juízo. Talvez falar disso seja algo descontextualizado para o momento. Talvez gostaríamos de lembrar da vitória de Cristo na cruz, e sim, eu também gostaria de lembrar da morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas nós precisamos nos lembrar a que preço foi gasto para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Se nós olharmos para a história, a própria narrativa bíblica, Jesus morreu. Estamos hoje há 2000 anos pós-morte de Cristo. E isso parece que tudo isso foi suprimido e negligenciado pela nossa geração, mas não. Muito tempo antes de nós já existia um povo que estava negligenciando essa morte de cruz, esse sangue e esse juízo. Historicamente, aproximadamente 50 anos depois da morte de Jesus, Paulo já escrevia às suas igrejas em Corinto sobre como a igreja ainda não tinha entendido o que Jesus fez na cruz. Para que você e eu possamos nos contextualizar, abre comigo, 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. Um passarinho me contou que você está com a sua leitura bíblica desatualizada. Então hoje a gente vai colocar ela em ordem, tá bom? Nós vamos ler 13 versículos, a partir do 1, se já tiver aí. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito,
estando também presente o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entregue este homem a Satanás, para que o corpo dele seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade ou da perversidade, mas com os ázimos da sinceridade, os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, eu não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões e nem aos idólatras. Se assim fosse, se fosse para julgar os de fora, a gente precisava sair do mundo, Paulo dizendo. Mas agora eu estou escrevendo que não deve se associar com aqueles qualquer, dizendo-se que são irmãos. Ele não está falando dos de fora, ele está dizendo com os de dentro. Sejam imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem nem comer. Pois como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão de dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso no meio de vocês. Esse é o único texto bíblico que aponta Jesus na sua imagem de Êxodo, o Cordeiro Pascual. Paulo pega a simbologia do Cordeiro e diz: Jesus é o Cordeiro Pascual, que foi morto e pelo seu sangue nós encontramos salvação. E ele começa dizendo a respeito de um homem que deveria ser expulso da congregação. Se a gente falasse isso hoje, uau! Pergunta para o seu irmão, você já viu alguém expulso da igreja? É isso que Paulo está dizendo aqui, tá? Não se assusta não. Vai melhorar, daqui a pouco melhora. Mas a mensagem de Paulo é muito mais do que expulsem um homem da igreja. Paulo está dizendo, vocês são orgulhosos. Porque o orgulho de vocês é que sustenta esse homem dentro da igreja. E que orgulho é esse? O orgulho de dizer para as pessoas, não, está tudo bem, vamos esperar, vamos ver o que acontece. Não, o cara é gente boa. O cara só pisou na bola. Paulo está dizendo, tem coisas que não se negocia. Tem coisas que não dá para passar pano. Tem coisas que ou se muda ou se muda. E o que passar disso tem nome, sobrenome e endereço. Eu não estou dizendo isso aqui, meus irmãos, senhoras e senhores, porque há algo acontecendo no nosso meio. Não, está tudo bem. Você pode dar até um sorriso aí para a pessoa. Dá um sorrisinho aí. Está tudo bem. Fala com o meu irmão, o pastor te ama. Está tudo bem. Está tudo bem. Mas existe algo borbulhando no meu coração. E talvez seja Deus querendo dizer, ei, não sejam orgulhosos. Não há possibilidade de abrirmos concessão, porque um sacrifício foi feito para que a gente estivesse aqui. O lugar que você e eu estamos, não fomos nós que abrimos. Por isso nós não podemos deixar qualquer pessoa passar. Quem abriu esse lugar que eu e você estamos foi Jesus Cristo, pela morte e ressurreição dele. Então esse lugar não pode ser chamado de seu. Esse reino não é sobre você. Esse lugar não foi conquistado por você para que você tolere ou não tolere as pessoas nele. Se alguém quiser entrar nesse reino de Deus, é necessário que nasça de novo. Mas Paulo continua. O homem cujo Paulo está criticando a igreja pelo orgulho, ele está dentro da igreja. Uau! É tão fácil falar daqueles que estão lá fora. Não é fácil? Talvez seja fácil até falar dos que estão de dentro, porque é óbvio que falar mal de pessoas dentro da igreja é a coisa mais fácil do mundo. Afinal de contas, nós somos expostos, tem uma luz, tem 4 luzes mirando aqui em mim, e eu sou tão pecador quanto você. Fácil.
Difícil é assumir os seus próprios erros. Mas falar dos outros? Coisa mais fácil do mundo. Você não precisa me conhecer muito. Você pode falar da minha roupa, da minha careca, do meu peso. Você pode falar de qualquer coisa. Você pode falar que esse pastor está te mandando recado, que está olhando para você. Tem gente que fala assim, pastor, teve domingo que você falou uma coisa, olhando no meu olho, parecia que era para mim. Eu falei, irmão, eu nem te vi, é tanta gente aqui que não dá para decorar o rostinho de todo mundo. Não tem jeito. A gente ainda consegue mapear, mas coitado de quem está aqui na frente, quem está bem aqui na frente, assim, quase que eu não consigo olhar. A mensagem de Paulo para aquela igreja era, ei, vocês foram libertos porque Jesus vos libertou. E agora vocês estão aceitando pessoas que não tiveram a sua alma tratada, está em comunhão com vocês. Vamos parar. Ele fala do ladrão, do caluniador, do difamador. E ele não está falando de esses homens que estão do lado de fora, ele está falando dos homens que estão dentro. São homens que, sabendo a verdade, continuam praticando o pecado. Ele não está falando de alguém que chegou aqui hoje e disse, Jesus, eu sou um caluniador, eu sou um fofoqueiro, mas eu me arrependo, eu fiz coisas péssimas, eu me arrependo. Jesus não está falando dessas pessoas. Ele está falando de pessoas que sentam nas mesas da comunhão, que se fala de Jesus, mas são ladrões, caluniadores, mentirosos. Ele está dizendo, essas pessoas aí, que se dizem irmão, não deve nem se comer com elas. Por quê? Porque na geração da igreja que vivemos, nós recebemos uma informação de que eu preciso me transvestir de fraco para ganhar os fracos, e sim, fala isso para o Paulo. Mas muitos de nós nos escoramos nesse discurso para sentar nas mesas dos escarnecedores, ouvir abobrinha sobre Jesus, ouvir abobrinha sobre pessoas que não deveriam ser julgadas, deveríamos estar de joelhos dobrados quando estamos sentando na mesa daqueles que, sabendo da verdade, continuam pecando intencionalmente. O homem em questão não foi sustentado por um período pequeno, mas grande. Paulo está dizendo para eles, eu estou escrevendo uma carta para você. Você sabe quanto tempo custava para Paulo escrever? Quanto que financeiramente custava para Paulo escrever uma carta e enviar uma carta? Não é um WhatsApp. Dados históricos mostram que Paulo demorava meses para a carta chegar no lugar. Eles sustentaram o pecado de homens que se rebelaram contra a verdade por muitos tempos. A gente olha para as pessoas e diz, uau, mas a gente precisa dar uma chance, ele foi liberto. Mas eu quero te lembrar uma coisa muito importante. A cruz trouxe salvação, trouxe libertação. Você crê nisso? Amém? Mas a libertação não foi o final de tudo. O propósito de Deus em libertar aquele povo do Egito não foi apenas trazer libertação para eles. Não. A libertação era a ferramenta para a qual Deus estava levando-os de volta ao cumprimento de uma promessa. O que Deus queria era a palavra que ele liberou para Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Através de ti eu vou abençoar todas as nações. Porque eu vou te dar uma terra, Abraão. E quando eu te estabelecer no lugar que eu quero, todas as coisas vão acontecer a partir de você. Gênesis 12 já falava, Deus já falava para Abraão, eu vou levar a sua nação vai ficar refém, vai ficar escrava por 400 anos, mas depois eu vou libertá-la. Deus já tinha falado isso para Abraão. Só que nós enxergamos a libertação e a Páscoa apenas como o momento libertador e como tudo que eu preciso. Sim, para quem está no lamaçal do pecado, tudo que nós precisamos é sair desse lugar. Mas lembre-se que Deus não quer apenas te tirar do lamaçal do pecado. Deus quer te levar ao lugar de representatividade do reino de Deus na terra. Deus não te chamou, meu filho, apenas para que você seja livre das amarras que te prendiam. Deus te chamou para ser um embaixador da vontade de Deus na terra. E o que nós não entendemos muitas vezes é que pessoas libertas no seu espírito
podem ser pessoas não libertas na sua mente. Porque a libertação do Espírito, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, que se com a minha boca eu confessar e com o meu coração crer, então eu serei salvo. Uma coisa é ser absorvido no reino de Deus, no reino do Espírito pela confissão. Outra coisa é eu transformar a minha mente e a minha vida, subjugar minha alma, os meus pensamentos, as minhas crenças, no molde que Jesus espera que eu viva. O grande desafio não é receber uma promessa. O grande desafio é ter a alma ajustada para o tempo de cumprimento dessa promessa. A Bíblia diz que 600.000 homens de guerra saíram do Egito. E nenhum deles, exceto Josué e Caleb, entraram no cumprimento da promessa. Tem uma música que se diz: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Você já cantou essa música? Eu sinto te dizer que essa música muitas vezes não é verdade, porque nós não estamos com a alma preparada para viver o cumprimento de promessas. Eu não tenho uma boa notícia para te dar hoje, mas você pode sabotar toda a promessa que Deus fez na sua própria vida. Ainda que Ele tenha muitas outras boas para fazer. O que Deus está esperando de mim, de você, não é um bom começo, é um bom final. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes: melhor é o final do que o começo das coisas. Tem muita gente aqui que começou a sua caminhada muito bem, com fogo de Deus, cheio de ânimo. Mas quando olha para a sua vida hoje, está pior do que estava ontem. Senhoras e senhores, a salvação e a libertação que Jesus promoveu na cruz, ela é imprescindível, mas ela é a porta de entrada para viver todos os cumprimentos de promessas que Ele prometeu. A mensagem de hoje não é apenas uma mensagem que te alerta, mas uma mensagem de como o diabo trabalha para intoxicar a sua alma e te furtar do cumprimento da promessa. Eu quero que você abra comigo em Números, capítulo 14. Esse texto ecoou no meu coração a semana inteira. Na verdade, Números 12, 13, 14, 15 e 16. Esses 5 capítulos ecoou no meu coração. E me martelou a semana inteira. Eu vou pegar o 14, que é o meio do caminho, para poder voltar um pouquinho, depois adiante um pouquinho. Números 14, verso 1 diz: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, aonde mana o leite e mel, e nos dará ela. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós devoraremos eles como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Todo mundo juntou para matar eles. A Bíblia diz que a glória de Deus apareceu. Preste atenção.
600.000 homens se levantaram para matar 4. E eles iam morrer. Se Deus não tivesse aparecido, a Bíblia diz que a glória de Deus apareceu, eles tinham sido mortos naquele dia. Vamos continuar, versículo 10. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas à tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará em crer em mim? Apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles, eu os ferirei com uma praga e destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste esse povo sair dentre deles. E eles falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, estás com este povo e que não te veem face a face, Senhor. E que a tua nuvem paira sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizestes dirão: o Senhor não conseguiu levar este povo à terra que lhes prometeu em juramento. Por isso, os matou no deserto. Mas agora, que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, assim como tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O mesmo cara que ia morrer apedrejado há minutos antes. Disse para o Senhor: não mata eles não. Tenha compaixão deles, não mata eles não. O cara foi para diante de Deus e disse: Senhor, o que eles vão falar do Senhor? Não mata eles não. Mas Deus responde. Então o Senhor respondeu, versículo 20. O Senhor respondeu: eu os perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela minha glória, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? 10 vezes. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos teus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo verá a terra. Ninguém que me tratou com rebelião e desprezo verá a terra da promessa. Como isso é sério? Como isso é sério? Olha para quem está do seu lado, pergunta para ele assim: você tem promessa de Deus na sua vida? Quantas promessas de Deus você tem na sua vida? Muitas. Mas sabe o que Deus está dizendo? Eu tinha feito uma promessa. Mas eles foram rebeldes. Eles me desobedeceram insistentemente, incansavelmente. Então eles não têm o direito de ver o cumprimento da promessa. Eu vou levantar os filhos deles, e os filhos deles verão, mas eles não. Eu não vou matar eles, Moisés. Não vou. Mas eles não verão tudo o que eu prometi para eles. Porque reclamaram, se rebelaram insistentemente. A rebelião rouba da gente o cumprimento de promessas que foram feitas. Eu temo, mas te digo, que muitas coisas que nós ainda não vivemos, seja em que área for, foi porque, infelizmente, a rebelião tomou contornos graves na nossa vida. Muitos de nós decidimos insistentemente desobedecer à direção de Deus nas nossas vidas. Quando Paulo diz, vocês foram orgulhosos, é porque o orgulho deles sustentou a rebelião que estava no coração deles. Deus disse, expulsem-nos. Mas eles não quiseram obedecer o que a palavra mandava, então eles se tornaram orgulhosos.
E o orgulho é um dos maiores problemas para Deus. Mas tudo que o orgulho sustenta está debaixo de uma camada chamada rebelião. Sim, senhoras e senhores. As pessoas dizem que o pecado original foi o orgulho. E talvez o orgulho brotou sim no coração de Eva. Mas o primeiro pecado prático foi a rebelião. Quando Deus disse, não coma do fruto. E ela foi lá e comeu. Todos nós temos a semente do pecado na nossa carne. Não existe dentro, a começar de mim, não existe nenhum santo aqui. Quisera eu não pecar todos os dias e não lutar contra a minha carne todos os dias. Mas a rebelião me cerca a todos os momentos. A todos os momentos eu quero fazer o que minha carne está me pedindo. A todos os momentos eu quero ceder para aquilo que é mais fácil. E se o meu espírito não governa a minha carne, eu temo te dizer que nada do que fazemos verdadeiramente tem efeito. A pergunta é, como nós podemos identificar rebeliões dentro de nós? Como elas nascem? Como elas surgem? Como acabar com tudo isso? Porque o que Deus está dizendo é, eu tenho promessa, mas se a sua alma não se curvar, você não entra. E isso é grave, porque muitos de nós estamos aqui amparados por promessas. Muitos de nós estamos, como diz o ditado popular, comendo pão que o diabo amassou com o rabo. E passando desertos calados, esperando o cumprimento da promessa. Quantos desertos não foram pesados demais para você? Quantas vezes nos seus desertos de vida você disse, eu vou desistir. Mas vinha dentro do seu coração, se eu desistir, eu não vou viver aquilo que Deus prometeu. Quantas pessoas ficaram na jornada, que a dor foi mais forte do que a esperança do cumprimento. Agora vem Deus e diz, se você fosse rebelde, você não entra. E eu sinto te dizer que existe uma geração rebelde. Existem homens rebeldes, mulheres rebeldes, que carregam promessas poderosas, mas foram intoxicados na sua alma. Não se permitiram ser tratadas por Deus. Não se permitiram ser convencidas. Não deram a chance para Deus mudar o seu próprio caminho. E a pergunta é como tudo isso começa. A Bíblia diz, em Números capítulo 12, que no núcleo familiar de Moisés começou a rebelião. No seu núcleo familiar. Um dia, Moisés casou com uma mulher chamada Zípora. Ela não era da tribo de Israel. A Bíblia diz que Arão e Miriam, seus irmãos, os ajudaram, eram companheiros de trincheira de Moisés na luta do dia a dia. Mas um dia, a irmã dele olhou para a mulher dele e disse, ela não é como nós. E a simples observação de que aquela mulher não era como nós, criou-se um argumento no coração dela para questionar a liderança de Moisés. Porque talvez aquilo que você não concorde em seu íntimo, não necessariamente precisa virar um discurso na sua boca. Nós somos pouco mais de 150, 170 pessoas aqui hoje. Se a gente contar as crianças, 200 pessoas, 200 e poucas pessoas. Se eu chamar até as crianças aqui e tentar falar uma verdade, e essa verdade ser uma verdade minha, nem sempre a gente vai concordar. Na verdade, esse discurso que as pessoas às vezes sustentam que unidade é todo mundo crer na mesma coisa, isso é uniformidade. Unidade é, apesar das nossas diferenças, nós estamos indo para o mesmo lugar. O discurso de Deus é você e eu somos diferentes. Mas o que nos uniu não é a nossa forma de pensar, o que nos uniu foi algo, um propósito eterno. Então nós vamos caminhar junto nesse negócio. Mas tudo surge no núcleo familiar de Moisés. Miriam um dia olha e diz, será que Deus fala só com ele? Será que eu que
e tive um momento de beleza ilustre. A Bíblia diz que quando eles atravessam um rio, todo mundo para ver uma dança que ela fazia de celebração. O povo para celebrar com ela dançando. Ela diz: eu já fui ilustre. Será que Deus fala apenas com Moisés? Deus responde. A Bíblia diz que o próprio Deus responde. Deus diz: com vocês eu falo em sonhos, em visões, mas com Moisés eu falo boca a boca, face a face. A Bíblia diz que quando Deus se remove do lugar, a metáfora que é falada para Miriam é como se ela fosse um bebê abortado. O corpo dela estava tão branco de lepra que ela parecia um bebê abortado. É isso que a Bíblia diz em Números capítulo 12. Porque Deus revelou o que estava dentro dela, para que todos pudessem ver que o ciúmes é a raiz da rebelião. Nós podemos olhar para as pessoas e querer que a comparação imediata com as pessoas que estão à nossa frente seja: o que ele faz eu posso fazer melhor. E sim, talvez você possa, mas talvez você não passou pelo processo que o outro passou. A Bíblia diz que alguém, quando Deus o chama, precisa passar pelo processo de ser esmagado. Olha para o irmão, pergunta para ele: já foi esmagado, meu filho? Já foi esmagado? Já te apertaram que não sobrou nada? Muitos de nós ainda não passou por esse processo. Olha para o irmão e diz para ele: você vai passar por esse processo. Você vai passar por isso. Você merece passar por esse processo. Você merece passar por isso. Mas sabe o que acontece? Depois que as pessoas passam por esse processo, sabe o que Deus faz? Isaías 49, a Bíblia diz que como uma flecha polida, Ele nos coloca na aljava. Quando você está espremido e você está que já não se aguenta mais, Deus começa a te honrar e você diz: agora é minha hora. Ele diz: não, calma, agora eu te coloco na aljava, eu te escondo para ninguém te ver. Só que a sua alma diz: ei, eu estou pronto. E Deus diz: você pode até estar, mas agora você está guardado. Porque se Deus chama, Ele lança. Talvez não seja a sua hora. Talvez Deus queira tratar exatamente isso. Você pode dizer para o seu irmão: talvez você só esteja na aljava. Muitos de nós queremos estar prontos. Sim, senhoras e senhores. Não há nada melhor do que o sentimento da vitória. Passei, consegui, fui aprovado. Não existe sentimento melhor. Mas como é decepcionante estar na aljava de Deus. É decepcionante, porque você não sabe por que está lá, mas você vai ficar lá até você gostar de lá. Quando você gostar de lá, fala: Deus, aqui está tão bom, está tão confortável. Deus diz: agora sim, vou te colocar num lugar tão longe, que nunca mais você vai lembrar nem do cheiro dessa aljava. Aí você vai. Sabe como o diabo interrompe isso? Ciúmes. Nós olhamos para as pessoas, por não vermos os processos, nos comparamos com elas. E é por aí que a rebelião entra no nosso coração. Por mais que você conheça esse irmãozinho que está do seu lado, você não sabe por tudo que ele passou. E você não sabe pelo que ele está passando. Talvez Deus está moendo ele. Talvez você está tentando ajudar ele para não ser moído. Eu vou te dar uma palavra de Deus: saia da frente quando Deus estiver moendo alguma pessoa. Não ponha a mão naquilo que Deus está colocando a mão dele. Não ponha. Deixa Deus trabalhar com essa pessoa. E se é você, não deixe ninguém pôr a mão em você. Se Deus me moe, me quebre e me faz de novo, mas me faça um vaso para a tua glória. Mas não permita o ciúme entrar no seu coração. Tem muitas pessoas que não estão vivendo um avivamento na sua vida pessoal, porque foram intoxicadas pelo ciúme de outras pessoas.
tem promessas, tem palavras, mas não tem alma convertida para viver o que Deus está prometendo. Alguém machucado pela rebelião, alguém intoxicado pela rebelião, é alguém, e isso está em Números 13, quando Deus os manda para a terra prometida e diz, vão e espiem a terra. Quando eles voltam, o discurso deles é, a terra mana leite e mel, ela é linda, realmente é tudo o que Deus prometeu, só tem um problema, o povo que está lá é grande demais. E a Bíblia diz, palavras deles, nós somos como gafanhotos à vista dos nossos próprios olhos. Estão dizendo, a gente é pequeno demais, não vamos dar conta. Não tem jeito de conseguir viver o cumprimento. E você diz, tadinho, isso aí é só humildade. Não, isso é rebelião. Porque quem tirou eles do Egito era o mesmo Deus que colocaria eles na terra de Canaã. Se você é capaz de crer que Deus é poderoso para te libertar do pecado, você precisa ter a mesma capacidade de crer que Ele é capaz de te colocar na terra que Ele te prometeu. Porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Nós somos um povo que acreditamos que Ele é capaz de nos tirar das desgraças da vida, mas não cremos que Ele é capaz de nos colocar na terra da promessa. Porque o que interrompe esse fluxo é um sentimento de inferioridade. É como se nós disséssemos para nós mesmos, conscientes ou inconscientemente, nós não concordamos com a bênção do Senhor na nossa vida. Isso é demais para mim. E talvez você diga, só um desmiolado para falar essas coisas. Como que eu não vou acreditar no cumprimento da promessa? Seria um louco de acreditar nisso. Mas eu vou te dizer uma coisa. Tem muita gente que não acredita que Deus é poderoso para te galardoar. O sentimento de inferioridade é um sentimento que exala a rebelião, porque a rebelião exige recrutamento. Um sozinho não é rebelde, um sozinho é obstinado. A rebelião começa com 2, porque rebelião exige recrutamento. Nesse caso eram 12 espias. Quantos foram recrutados? 10. Houve recrutamento. E o recrutamento criou uma atmosfera. E a atmosfera criou um discurso. A rebelião nunca começa com um discurso. Quando nós chegamos a falar da nossa não discordância, já foi criado um recrutamento. Já houve alguém dizendo, olha como é que o pastor está de terno hoje. Nem parece aquele pastor. Acho que ele está querendo agradar alguém hoje. Recrutamento. O recrutamento gera atmosfera. Nossa, é mesmo, né? Não está legal essa roupa não, podia se vir de terno preto. E daqui a pouco solta a palavra. Só está querendo aparecer. Você já parou para pensar em quantas atmosferas foram criadas na sua vida para dar origem a discursos? Quantas vezes você deixou as pessoas entenderem? A inferioridade, ela produz críticos. A inferioridade é capaz de produzir aparência. E a inferioridade é capaz de produzir frutos. Não se assuste, um homem frustrado, um homem inferiorizado é capaz de produzir frutos para que as pessoas vejam que ele é bom. Sabe o que é a única coisa que a inferioridade não é capaz de produzir? Raízes. No primeiro confronto, alguém que se sente inferiorizado cai, porque não consegue se sustentar. Por isso Deus disse, não é sobre vocês, não é sobre mim, é sobre a palavra que eu liberei sobre vocês. Quem vai levá-los é o mesmo Deus que tirou vocês do lugar onde vocês estavam. Quem vai conseguir chegar no lugar da promessa, no lugar de cumprimento, não são as suas capacidades. Quem vai te levar no lugar de cumprimento sou eu. Eu que te tirei do lamaçal do pecado, vou te colocar nessa terra. Sentimento de inferioridade produz uma coisa chamada obstinação. Sabe o que é obstinação? É um pouco diferente de rebelião, porque rebelião é uma decisão de protesto.
Pessoas rebeldes gostam de protestar. Pergunta para o seu irmão, você conhece alguém rebelde? Gosta? Já viu um adolescente quando quer comprar um celular novo? Você já viu um menino? Meu menino tem 3 anos. Se a gente às vezes não faz o que ele quer, meu Deus do céu, ele protesta, ele cai no chão, ele chora, ele rola. Se eu levar no Big Mais, Jesus Cristo, ele quer comprar bala, ele quer comprar pirulita, ele quer comprar chocolate, e quando você fala, não, ele protesta, ele chora. É uma criança de 3 anos, o problema é quando o cara tem 33. Aí que é o problema. E entenda, o discurso do protesto pode mudar, a maturidade do discurso pode mudar, mas o coração continua o mesmo. O problema é a obstinação. Porque a obstinação é uma não concordância, mas uma não concordância que me mantém sustentado no meu erro. É como se Deus estivesse dizendo, você sabe que está errado. Você sabe que está errado. Você já descobriu que está errado. Mas se você toma uma decisão de fazer errado, do mesmo jeito. A Bíblia chama isso de 2 coisas, na verdade 3. Obstinação, dura cerviz e iniquidade. São pessoas que, sabendo da verdade, decidem fazer o errado. É para essa pessoa que Paulo está dizendo, esse cara sabe o que está fazendo, tira ele do meio de vocês, porque ele vai contaminar o que eu quero derramar na vida de vocês. Quando começar o discursinho, tira do meio, porque esse coração que decidiu fazer o errado, mesmo sabendo do certo. Obstinação é quando a ferida ganha voz. É quando as minhas dores, os meus traumas ganham palanque para falar. E a verdade, todos nós temos feridas doidas para receber um microfone. Todos nós. A decisão é, eu vou deixar ela falar ou não. Isso, eu prometo que já estou acabando. No meio de tudo isso, quando nós abrimos a nossa Bíblia em Números capítulo 15, Deus está repreendendo e aparecendo para o povo e reclamando e trazendo juízo no meio do povo. E de repente, em Números 15, Deus diz, vamos parar esse assunto e vamos falar sobre oferta. É como se Deus estivesse dizendo, está tudo bem aqui, está todo mundo ouvindo, está todo mundo falando sobre rebelião aqui, está tudo bem, agora vamos parar, pega o envelope aí e vamos ofertar. O pessoal começou a falar assim, ué, mas peraí, Deus nem encerrou o assunto direito, mas já está falando sobre oferta? Que história é essa? Por que Deus está inserindo um discurso de oferta no meio do rebelião? É simples. É simples. Porque alguém que não está disposto a entregar a sua razão a Jesus, não está disposto a entregar os seus recursos a Jesus. Quer conhecer um rebelde? Quer conhecer um coração rebelde? Começa a ver que todo rebelde, ele é mesquinho. Porque a expectativa dele é que ele receba aplausos pelo seu ponto de vista. Por isso Deus diz, o discurso agora é, preparem para entregar alguma coisa para mim. Porque quando nós levantamos discurso de oferta, quem não concorda com isso, pula fora na hora. Estranho. Por que falar de oferta? Porque a oferta fala daquilo que me custa. E um rebelde nunca está pronto para dar aquilo que custa, porque está doendo. Faz sentido? Agora chegamos em Números 16. Talvez essa mensagem daria uma série inteira. Me aparecem 3 personagens em Números 16. Coré, Datão e Abirão. Alguém já ouviu falar desses homens? Levanta sua mão se já ouviu falar desses homens. Coré, Datão e Abirão. Sim? A Bíblia diz que depois do povo ter desobedecido 10 vezes, depois de Deus ter liberado sentença, depois de Deus ter chamado o povo a ofertar, me levanta 3 homens, Coré, e depois Datão e Abirão, e diz para Moisés assim, ô Moisés, você está ficando doido? Você não nos colocou na terra igual você prometeu. E agora vem para a gente pedir oferta. Você está ficando maluco? Você está pensando que você é quem, Moisés? Eu estou parafraseando, mas foi essa a mensagem. Você não cumpriu o que você combinou. A gente não fez nada. A gente só reclamou.
mas a responsabilidade era sua de nos colocar na terra. Você não cumpriu o combinado e agora está pedindo oferta. Você está ficando maluco, você está pensando que você é quem, rapaz? Números 16, pega na sua Bíblia e lê depois. E Deus diz para Moisés: Moisés, chame eles para me adorar. A Bíblia diz que Moisés fala com eles assim: faz o seguinte, em vez de reclamar, pega seu incensário. Vocês lembram o que é o incensário? Era um potezinho de cobre que colocava fumaça ali, e ali movimentava em sentido de adoração a Deus. Deus disse: pega o incensário, manda eles virem me adorar. Porque Coré diz para ele: você está pensando que você é quem? Datã e Abirão falaram a mesma coisa, mas Moisés falou assim: sejam homens, fala na minha cara, vem aqui que eu estou chamando vocês. E eles falaram assim: além de falar, eu vou te dar uma outra resposta. Eu não compareço no lugar que você me chamar. Você está pensando que você é aqui para mandar na gente. Foi essa a resposta de Datã e Abirão. Deus disse: manda eles pegar um incensário e manda eles me adorar. Como que alguém rebelde adora? Porque o rebelde, o coração rebelde também está dentro das igrejas. O rebelde de Coré só tinha uma opinião diferente, se levantando contra Deus. Datã e Abirão eram críticos do caminho e feridos com a autoridade. A Bíblia diz que quando eles começaram a adorar a Deus, quando a fumaça começou a subir, o que subiu não foi fumaça, foi o cheiro da rebelião deles. A Bíblia diz que a terra abriu no meio. E a Bíblia diz que eles desceram ao inferno vivos. A terra abriu, caíram e fechou de novo. Aí vocês não entenderam. Para uma pessoa ir para o inferno, ela tem que morrer sem Jesus, não é isso? Não é isso? Ela tem que morrer sem Jesus. O que a Bíblia está dizendo é que eles estavam vivos. A terra abriu e eles foram para o inferno vivo. Não sei como. Mas a Bíblia está falando que aconteceu desse jeito. A terra abriu, eles e as famílias deles morreram, caiu todo mundo, fechou a terra. E quem estava com eles? A Bíblia diz que caiu fogo do céu e saiu queimando todo mundo. Foram 250 pessoas que morreram naquele dia, queimado vivo, com fogo caiu no céu, queimou, acabou. Deus disse para o sumo sacerdote, para o sacerdote assim: agora pega o incensário, porque o rebelde morre, mas a adoração não morre. Pega, bate elas e coloca no holocausto, no lugar de sacrifício, para que todo mundo lembre-se que ninguém pode me adorar em rebelião. Eu digo isso em muito temor que eu vou dizer agora. Quando nós somos intoxicados com o coração rebelde, não há ninguém aqui e fora daqui capaz de tratar. Porque o único que trata um coração rebelde é Deus. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou botar um peso em cima de vocês aqui, ó. Ninguém tem força para tirar meu dedo. Enquanto esse cara não se curvar, eu não tiro o dedo. E você está orando, você está jejuando, você está clamando, você está ouvindo, você está se enchendo de conhecimento. Deus diz: o dedo está aqui. Enquanto você não se curvar, eu não tiro o dedo. E você pede conselho para as pessoas: me ajuda, minha vida não rompe. Eu oro, eu vou no monte, eu venho na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu falo aquilo outro. E Deus está dizendo: o problema não é o que você faz, é o seu coração, cara. Tem um vírus dentro de você, te intoxicando, te trazendo ciúmes. Tem um vírus dentro de você, te trazendo comparações. Tem um vício dentro de você, te trazendo mesquinhez. E você está achando que o que você está fazendo é bom. Isso é orgulho. Expulsa isso de dentro de você. Porque eu não vou tirar meu dedo. Enquanto você não se curvar, eu não tiro o dedo. Pergunta ao seu irmão, que está aí do seu lado, dá um sorriso para ele. Pergunta para ele: você já sentiu o dedo de Deus? Deus é bom, de vez em quando Ele tira o dedo para ver se você se curvou. Não se curvou não? Coloca o dedo de novo.
É aquela hora que você pensa, agora vai melhorar, e Deus diz, você não entendeu, campeão. Não é sobre o que você faz, é sobre o seu coração. Está disposto? Eu tiro. Tá não? Coloque de novo. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus corrige o filho que ele... Por amor ele faz isso. Porque um homem rebelde, um homem com coração rebelde, não pode estar na congregação dos santos. Talvez você diga para mim, pastor, eu sou esse cara, ou eu já fui esse cara, o que eu faço? Talvez eu estou aqui hoje, sentindo esse dedo de Deus na minha cabeça. O que eu faço para mudar? Fácil. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Se você quiser abrir, eu quero ler com você. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se já estivessem fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que hoje nos tornássemos a justiça de Deus. Pastor, como eu faço isso? Entendendo que a sua vida não é sua. A sua vida é a figura da justiça de Deus. Buscando aquilo que a Cristo nos propôs, a reconciliação pelo sangue de Jesus. Todos nós, Efésios capítulo 1 diz, todos nós éramos inimigos de Deus. Mas Jesus, pelo seu sangue, tirou de mim e de você a culpa, tirou de mim e de você a rebelião, tirou de mim e de você as nossas opiniões. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu e você não nascemos para termos opiniões. Eu e você nascemos para carregarmos a palavra viva dentro de nós. Sabe quantas vezes nós nos perdemos quando as nossas opiniões falam mais altos que aquilo que Deus disse a nosso respeito? E eu vou te dizer que muitas vezes aquilo que Deus diz a nosso respeito não é confortável e muitas vezes não faz sentido nenhum no presente momento. Mas enquanto nós não nos reconciliarmos com essa palavra, nós nos adoeceremos, nós nos isolaremos, nós ficaremos tristes, depressivos, decepcionados, porque a nossa vida só faz sentido quando nós abraçamos as palavras que Cristo fez e liberou sobre as nossas vidas. Enquanto nós andarmos nas nossas opiniões, nós não andaremos debaixo do sacrifício de Jesus. Enquanto andarmos nas nossas próprias razões, nós não daremos o braço a torcer que Ele morreu por pessoas que nós não gostamos delas. Ele morreu por pessoas que a gente julga que são piores do que a gente. Ele morreu por pessoas que nós não queremos nem andar perto. E isso não faz sentido. Mas Ele morreu. E se Ele morreu e ressuscitou por essa pessoa, quem sou eu para ter opinião contrária ao do meu Senhor Jesus? É a nossa rebelião que tem tirado as pessoas do caminho de Jesus. Por isso que Páscoa é o sentimento, é um chamado de Deus à reconciliação. Olha o que eu fiz, façam a mesma coisa. Olha o que eu fiz, não sejam rebeldes e tentem fazer o contrário, parem de questionar e comecem a caminhar. Arranquem de você tudo que está dentro de você que não é meu. Reconcilie-se com Deus. Porque enquanto você estiver cheio de si mesmo, você não vai conseguir se encher de Deus novamente. Eu sei.
que aquelas palavras doeram demais da conta. Eu sei que aquilo que fizeram com você doeu demais da conta, mas você deve ser senhor do que aconteceu e não escravo. Jesus te deu o direito de ser senhor e não escravo do que das suas feridas fizeram com você. Na noite de hoje, eu quero terminar, eu queria te convidar a ficar de pé.